Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Mike e hoje vamos fazer uma análise, vamos adiantar uma amostra de aula de análise de uma planta baixa usando a técnica do Basai, que é uma técnica que é da escola Sanrê, né? Que significa, Basai significa oito, Zai, mansões, oito mansões, oito direções, oito palácios. Vamos lá. Primeiro, eu preciso mostrar a vocês, quem não conhece ainda, o que são as estrelas do Basai. São oito estrelas. Esse nome estrelas se refere a... É um nome poético, tá? Se refere a um conjunto de energias que vibram em uma determinada frequência e produzem um determinado efeito. E esse nome estrela, esse nome poético dado pelos chineses, era em referência, em homenagem às estrelas da constelação de Ursa Maior, tá bom? Mas não se apegue aos nomes, tá? Se apegue aos efeitos de cada vibração dessa em um imóvel. No vídeo anterior eu falei sobre os oito trigramas e o trigrama pessoal de cada indivíduo. E isso tem um peso significativo em uma análise de Feng Shui utilizando a técnica do Basai, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou apresentar a vocês as estrelas do Basai. Aqui tem o nome em chinês, tá bom? Aqui é nome em chinês, o pinyin, que é como se pronuncia, né? A tradução, que ela pode variar, tá? O elemento que está associado e o principal efeito. Vamos lá. Primeira estrela, a mais forte que tem, a gente vai chamar de F1, tá bom? Shang-Chi. Segunda, a gente bota F2, que é a segunda mais favorável. F de favorável, tá? A primeira mais favorável, F2 a segunda mais favorável, F3 a terceira mais favorável, F4 quarta mais favorável. Aí vamos, as quatro prejudiciais aqui. P1, P de prejudicial. P1, a mais prejudicial de todas. P2, a segunda mais prejudicial. P3, a terceira mais prejudicial. E P4, a menos prejudicial das prejudiciais, né? Vamos lá. F1, Shen-Qi, ou Shen-Ti, sopro da criação, é a tradução. A tradução pode variar, tá? Não se apegue muito a isso. Está associado ao elemento madeira e o seu efeito principal é prosperidade, vitalidade, riqueza, sucesso, autoridade também, a criação de empreendimentos, a criação de novas coisas, né? A construção de coisas positivas, né? A segunda mais favorável, F2, Tian-Yin, médico celestial ou medicina celestial, está associado ao elemento terra e seu efeito principal é saúde, cura, proteção, apoio de pessoas benéficas, pessoas com quem você pode contar. Então, medicina celestial, médico celeste, a segunda estrela mais benéfica está associado a isso. Ela também traz prosperidade, só que não é tão forte quanto o Shang-Chi, né? Yam Yam. Às vezes você pode ver Yem Yem, né, também. A tradução é vida longa ou anos prolongados. Está associada ao elemento metal e o seu principal efeito é vida longa, longevidade, como o próprio nome diz, né? Harmonia nos relacionamentos, né? Estabilidade emocional. Os chineses acreditam que é, uma vida longa, ela pode, se você ter bons relacionamentos, pode te proporcionar uma vida longa. Então, por isso que, como é uma estrela que traz bons relacionamentos, ela foi batizada como vida longa, né? Anos prolongados. Fu Wei, a querida Fu Wei, uma que eu gosto muito. Eu gosto de todas, né? As benéficas, mas vamos lá. Algumas traduções diz felicidade, né? Aqui a gente está vendo estabilidade. Também está correto. Está associada ao elemento madeira e ela é conhecida por seu efeito principal é paz, paz de espírito, né? Espiritualidade, equilíbrio emocional. É bom para os estudos, é bom para dormir, fortalece o seu senso de identidade, te dá apoio emocional. Isso é fundamental. Você só pode executar
as coisas boas da sua vida se você tiver uma base sólida, né? Forte. É uma estrela de apoio. Agora vamos falar sobre as estrelas prejudiciais, né? Não é negativas, não é maléficas, eu chamo prejudicial. Mais para frente vocês vão entender. Porque o equilíbrio yin yang é necessário que exista na natureza esses elementos que a gente considera prejudicial, tá bom? Mas dentro do que é ruim, sempre tem uma semente de algo bom e vice-versa. Vamos lá. Joeming. Joeming é a estrela mais prejudicial de todas, é P1. Né? P1 é mais prejudicial. A tradução é fim da vida, ou morte total, ou simplesmente morte. É um presságio bem feio, né, o nome. Mas não se apegue a isso. Né? Está associado ao elemento metal e seu efeito principal é doenças graves, perdas financeiras, acidentes, perdas financeiras graves, separação de casal, doenças crônicas e incuráveis, câncer, essas coisas. Né? Agora, P2, a segunda mais prejudicial. Uigui, e alguns piins eu já vi Vukuei. Né? A tradução é cinco fantasmas, e você também pode encontrar nos livros cinco diabos, né? Cinco demônios. Também não se apega a isso é só um nome poético, tá? Para tudo, os chineses dão nomes fantásticos, tanto de forma negativa como de forma positiva. Está associado ao elemento fogo e o seu efeito principal é incêndios, conflitos, traições, perdas graves, discussões, cabeça quente, certo? Problemas de saúde, problemas de yang, né? Problemas estresse, essas coisas. É, também traz perdas financeiras, tá? Não tanto quanto Joeming, que é a pior, mas também traz problemas judiciais, né? Você tomar atitude com cabeça quente, fazer besteira. Isso aí está relacionado ao fogo, né? A Uigui. A terceira mais prejudicial, Liu Sha. Olha, antes de continuar, eu preciso avisar aqui. Liu Sha e Uigui tá nessa ordem aqui, né? Uigui tá no segundo, né? E Liu Sha no terceiro. Alguns autores eles invertem essa lógica, tá? É como se essas duas estrelas tivessem a mesma força, tal como F2 e F3 também têm a mesma força. A gente coloca primeiro Tiamin, depois Yamin apenas porque tem que colocar na ordem, mas elas têm forças equivalentes e você tem que se ater aos efeitos dela, tá? A diferença está em como elas agem. Liu Sha, tradução, seis malefícios, né? Está associado ao elemento água e seu efeito principal é discussões, processos, perdas, escândalos. Liu Sha está associado ao elemento água, que está associado ao subconsciente, às emoções. Então, quando o Liu Sha está ativado, leva a problemas de alcoolismo, pode trazer afogamento também, né? Já predispor a afogamento. Você pode ver falta de estabilidade emocional, a pessoa que não tem estabilidade emocional e acaba se entregando aos vícios, vícios de qualquer natureza, sobretudo vícios relacionados a líquidos, né? Bebida. Agora vamos para a quarta estrela, mas a menos prejudicial das prejudiciais, né? Tradução: pequeno infortúnio, está associado ao elemento terra. E o seu efeito principal é o azar leve, né? Pequenos contratempos, obstáculos pequenos que não vão te causar grandes perdas nem grande sofrimento, né? Geralmente esses pequenos contratempos se dá por falta de atenção, né? Gera o Hohai causa uma falta de atenção, uma displicência, né? Pronto, conhecemos as 8 estrelas do Basai, certo? Agora vamos fazer uma análise de um imóvel, tá bom? E vamos aprender bastante coisa. Saiba de uma coisa: Basai é um conhecimento intermediário em Feng Shui, mas não dá para ensinar tudo em um vídeo. A gente vai analisar uma camada apenas, tá? Se for fazer um estudo completo, é várias camadas de análise. A gente vai analisar uma camada, tá bom?
É, vamos lá. Essa casa aqui, eu esqueci de marcar aqui, rapaz, ó. Essa casa aqui, ela está faceando o sul, mas ela está quase em uma linha divisória, certo? Eu vou aqui, vermelho, quase uma linha divisória. Quando a casa está em uma linha divisória e você não consegue decidir se ela está mais ao sul, se ela está mais ao sudoeste, isso aí seria um sinal de mau feng shui. Porque é difícil você saber como é que as energias vão se comportar. Então existe uma tendência a as energias serem mais caóticas, tá? Essa casa aqui está a 190 e vamos dizer aqui 195 graus. Então ela estaria 197 graus. Então ela está quase na linha divisória, mas ela está 5 graus ao sul. Então está numa margem segura, ok? Isso aqui é um estudo de caso, é, e a gente vamos simular, né? Simular um acontecimento aqui. Veja que a face da casa está aqui. A gente vê, para identificar a face da casa, você tem que ver onde entra mais energia na casa. A energia ela entra pelas aberturas. Então, onde tem as maiores aberturas? A gente está vendo que é no sul. Uma janela aqui, né? Você está vendo outra janela aqui, uma janela bem grande. Aqui é a porta de entrada, certo? E aqui é outra janela grande. Se a face está, se a face está no sul, o assentamento está o oposto, ou seja, está no norte, certo? Então, essa casa tem assentamento Can, assentamento norte, é uma casa de água, assentamento Can. Vamos lá. Na porta de entrada, a gente tem a pior estrela de todas, né? A gente tem Joeming, que é muito ruim. E Joeming também pegou aqui no quarto. Imagine aqui que é um quarto que tem uma cama de casal aqui, né? Vocês estão vendo, é um casal que dorme aqui. E tem dois filhos, um que dorme nessa cama e outro dorme nessa outra cama. E Joeming pegou justamente aqui, ó, na cama de um dos filhos. E nesse caso aqui são dois rapazes, dois adolescentes, né? E Joeming pegou na porta de entrada, que é muito ruim, uma péssima, é um péssimo presságio. Joeming é a pior estrela de todas, né? Você veja aqui, Joeming está aqui, a pior estrela, certo? A mais forte, mais prejudicial de todas. Opa, desculpa. E pegou mesmo na porta de entrada, um pedaço aqui da janela, certo? Da frente e na cama. Muito ruim esse presságio nesse lugar. Continuando, entrando aqui pela sala, a gente vê aqui, tem uma sala TV aqui, né? A gente tem um sofá, tem um centro aqui no meio, mesinha aqui, e a gente tem P3. P3 é um presságio também muito ruim, né? Relacionamentos ruins, falta de estabilidade emocional, discussões, né? Então, veja, se essa sala for muito usada, você vai estar ativando P3 também, o que é muito ruim. Agora vamos aqui em seguida para P4, né? Que é Rohai, que é das prejudiciais a mais fraquinha, que prejudica menos. Rohai está associado ao elemento terra. Vamos conferir aqui. Rohai, P4, associado ao elemento terra. E na dinâmica dos 5 elementos, o fogo alimenta a terra. Depois eu vou até explicar a dinâmica dos 5 elementos para vocês, né? Veja que aqui eu estou adiantando essa aula, tá? Estou colocando a carroça na frente dos bois, mas vamos lá. A gente tem P4, que está associado ao elemento terra, e a gente tem um fogão aqui. Fogão, fogo, né? Quando você liga ele, ele é fogo, só quando está ligado, tá? Se o fogo estiver apagado, não representa o elemento fogo. E o fogo alimenta a Terra na dinâmica dos 5 elementos, ou dos 5 movimentos. Portanto, o Rohai está sendo fortalecido pelo fogão, além de estar sendo fortalecido por uma janela bem grande e ampla aqui na cozinha, o que é muito prejudicial. Certo assim, o Rohai é uma estrela que traz azar leve, mas aqui ele está sendo fortalecido. Então ele vai estar ativo, certo? Não é grandes problemas, mas estará ativo. Agora vamos aqui em
F4, que é Vulco-A, que é a estrela da estabilidade emocional. E ela pegou aqui numa lavanderia, o que é um desperdício, certo? É um desperdício muito grande. E esse pedacinho aqui que pegou na cozinha não conta praticamente. A maior parte foi desperdiçada dentro da lavanderia. P2, que está associado ao fogo, que é o Igui, está aqui num banheiro, o que é muito bom. Uma energia ruim, uma energia prejudicial, se a gente colocar em depósitos, banheiros, lavanderia, é bom, porque são lugares onde você neutraliza a energia. Então, quando você tem uma energia boa e você neutraliza ela na lavanderia, no banheiro, isso a gente considera isso algo ruim. Quando você tem uma estrela prejudicial, numa situação dessa, a gente acha positivo, porque você está neutralizando a energia, certo? Agora vamos aqui. A próxima estrela no leste. A gente tem F2, que é medicina celestial. Veja aqui, medicina celestial, que médico celeste. Tian-Yin, certo? Está associado também ao elemento terra, cura, proteção, saúde. E a gente pegou no banheiro, é outro desperdício, né? A gente está já com duas estrelas sendo desperdiçadas em banheiro e lavanderia. F1 é uma estrela mais forte que tem, é Shang-Chi, né? A primeira que Shang-Chi, é sopro da criação, né? Está associado ao elemento madeira, prosperidade, riqueza, vitalidade, sucesso. E você tem no quarto do casal, o que é muito bom. E ainda está sendo ativado pela janela, está sendo ativado pela presença humana. E lembre-se, a presença humana é o principal ativador de uma estrela. Se você não está lá, você não está sendo afetado pelaquela estrela. Então, como o casal está aqui, deitando aqui, dormindo nessa cama 8 horas por dia, você tem uma situação onde a F1 está sendo, o Ti de F1 está sendo muito presente na vida desses casal. Isso aqui é muito bom. Agora vamos para a região sul. Sul a gente tem F3. F3 é anos prolongados, é vida longa. É muito bom. Essa cama aqui do lado direito, a gente vê que pegou F3. Do lado esquerdo, pegou P1, como a gente falou no início. Então você tem uma cama bem localizada em F3 e outra mal localizada em P1. Ambas as estrelas estão sendo relativamente ativadas pela janela. E outra coisa, não é que não é que apenas essa pessoa que dorme aqui está sendo afetada por F1 e apenas quem dorme aqui está sendo afetada por F3, certo? De alguma maneira, essa energia ela envolve o quarto e afeta ambos. Só que quem está diretamente localizado em anos prolongados, em F3, vai ser mais afetado por F3, obviamente, né? E o mesmo vale para quem está em Joemini, aqui em P1. Mas, embora se predomine a energia aqui, elas se espalham pela casa, pelo cômodo, tá? Se preenche o cômodo. Então a gente vê que o cômodo ele é predominantemente por anos prolongados, F3. Pronto, agora a gente analisou as 8 estrelas do Basai, certo? A gente viu como elas estão localizadas e vamos agora fazer aqui um pequeno exercício de visualização. Vou pintar de vermelho onde as estrelas estão, contar os pontos negativos de um imóvel. A gente tem P1 aqui ativado, é um ponto negativo. A gente tem Liu Sha aqui, P3 ativado na sala, que não é bom também, certo? A gente tem P4, que é Hohai, sendo ativado na cozinha, certo? A gente tem F4, que é Fuei, uma das melhores estrelas que tem para estabilidade emocional. Então, a gente está desperdiçando ela aqui na lavanderia. Então, aqui é um ponto negativo, né? Embora seja uma estrela boa, a gente conta ponto negativo da casa que você está desperdiçando. P2 é uma energia, uma vibração ruim. Então, como a gente neutralizou ela no banheiro, a gente conta como algo positivo. Então, vamos pintar de azul aqui, certo? Agora, F2 é uma vibração boa, uma estrela muito benéfica, mas está sendo desperdiçada no banheiro.
Então a gente pinta aqui de vermelho, só para ilustrar, tá? Agora vamos. F1 está no quarto do casal, o que é muito bom, ainda pegou uma parte aqui do quarto dos filhos, né? Então a gente vamos pintar aqui de azul. Está sendo ativado. E agora F3, a gente está ativando F3 no quarto, que é muito bom também. Então vamos pintar de azul. Veja bem, olhando para essa planta aqui, a gente vê que a gente tem mais estrelas prejudiciais sendo ativadas do que as benéficas. Veja só que se você comprar uma casa, a revelia, né? Ou você mandar um engenheiro fazer um projeto, a revelia, sem olhar o feng shui, sem olhar nada, sem olhar a direção magnética do terreno, sem olhar nada. Apareceu mais problema do que coisa boa aqui, né? Como eu falei anteriormente sobre a lei de Murphy. É incrível, se você pegar 10 plantas baixas na internet prontas e analisar todas elas, a maioria vai ter um mau feng shui. Dessa maneira aqui que vocês estão vendo. A gente vê que P1 está muito ativo. Isso aqui é o principal problema dessa casa. E quem neutraliza P1 é F2. E F2 caiu no banheiro. Então P1 vai estar mais livre ainda para agir. A gente tem um. Depois eu explico por que F2 neutraliza P1, ok? Então a gente tem uma situação aqui muito difícil de ser resolvida, assim, de ser, se a pessoa não entender de Feng Shui, tá bom? Essa é a primeira camada da análise. Vamos agora analisar uma segunda camada, tá bom? A segunda camada. Vamos lá. A gente vê que F3 está localizado no sul, certo? Que é essa área aqui. Essa é a segunda camada de análise de basário. Está localizado no sul. E a direção de onde vem o Ti de F3 é o sul, entra pela essa janela aqui. Então, embora a porta de entrada seja P1, aqui a localização aqui é P1 nesse pedaço aqui, certo? P1. O Ti que entra pelo sul é F3. Veja, F3 está no sul. Então, que entra aqui por essa janela é F3. Que entra pela essa porta é F3, anos prolongados. Que entra pela essa janela é F3. O que entra por aqui, por a janela do quarto, do casal, é F3. Então, anos prolongados está entrando pela direção magnética sul, a 197 graus. Está entrando pela casa e está alimentando a casa com a energia de anos prolongados. Ok? Então, está inundando. Então, você já tem aqui uma situação onde você alivia, né, a barra, certo? O tique entra é F3, anos prolongados. Mas a localização onde você está ativando o local, aqui é P3, aqui é P1, aqui é F3, entende? A localização é mais importante do que a direção. Você coloque isso como um padrão de camadas de análise, certo? A localização é mais importante do que a direção, porque você está ativando aquele local e você está presente ali naquele local. Tá bom? O tique entra pela sala, pela janela aqui da sala, vem do norte. O norte é o quê? É F4. Então, o tique entra aqui pela janela da lavanderia, que entra aqui pela janela da cozinha, é F4, que é muito bom. O tique entra aqui no banheiro, aqui nesse banheiro suíte, também é F4. E o que entra nesse banheiro aqui também é F4. Tudo que vem do norte é F4. Então, você tem o Ti de anos prolongados, F3 inundando a casa pela frente, e o Ti do assentamento, que é P4, inundando a casa por trás. Bem, agora o que a gente pode ver? Olha, deixa eu ver aqui. Agora vamos analisar um pouco do layout dessa casa, o desenho dela, que também não está bom. Tá bom? Sim, só para continuar aqui. Você vê que P4 está na cozinha, mas esse P4 é aliviado por F4 que entra. Então você tem um alívio das energias
dos presságios que são tão negativos, mas você tem uma outra camada de presságios que são benéficos, certo? Isso não se contradiz, tá? Mais para frente vocês vão entender que isso não é uma contradição. As duas energias estão presentes ao mesmo tempo. Na verdade, existem dezenas de influências simultâneas. E a gente vai trabalhar isso e depois fazer uma leitura geral. O Ti entra pela porta. Quando você abre aqui a porta, o Ti entra. Certo? Ele vai como um vento e ele não entra reto. Ele entra assim, ó, como um rio sinuoso. É o vento. Mas como você tem aqui uma janela atrás e você tem aqui uma janela aqui na frente, né? Porta de entrada. Veja só. Você tem uma configuração ruim, porque o Ti entra pela porta e ele sai pela janela sem alimentar a casa. O Ti entra aqui uma parte pela, pela janela aqui, bate aqui e alimenta a sala, mas outra parte vem e passa direto. Mas pelo menos uma parte aqui bateu aqui, que entrou pela janela. Já que entra pela porta, ele já sai por aqui. Ele não alimentou a sala e ele não alimentou a cozinha. Ele passou direto e ele sai levando tudo, certo? A gente precisa que o Ti se acumule no assentamento, se acumule na casa para que ele nutra o imóvel e que, por sua vez, o imóvel nutra as pessoas que vivem aqui. Então, a tendência, quando você tem um Ti que entra e passa direto, é que você até consegue ganhar dinheiro, mas o dinheiro vai embora. Você gasta com muita facilidade e não vê onde foi. Você até pode é, agir, atrair coisas boas para você, mas essas coisas vão embora rapidamente. Essa é a leitura que se faz. Como é que a gente cura isso aqui sem mexer no layout? Vamos fazer de tudo aqui. Vamos imaginar que essa casa aqui é alugada e a gente não pode quebrar a parede, não pode usar a janela, ou o cliente não quer fazer isso. A maioria dos clientes não quer fazer isso ou não pode. Então, a gente vai ter que botar um biombo aqui. Um biombo é isso aqui, ó. Peraí, deixa eu procurar aqui um biombo. Um biombo é algo desse tipo aqui, ó. Tá vendo? É uma paredezinha, um negocinho de madeira, uma coisa pequena, certo? Então a gente bota um biombo aqui, mas não como esse da foto. A gente bota um biombo mais sólido, certo? Uma coisa mais sólida, de preferência acolchoada, alguma coisa mais densa, que não permita que o Ti passe. Então, ou pode ser daquela forma mesmo, qualquer coisa ajuda, mas quanto mais denso o biombo, melhor. Então a gente faz um biombo assim, um biombo mais ou menos assim. Então o Ti vem aqui pela porta, ele bate no biombo, ele volta aqui e alimenta a sala. O Ti que vem para a janela bate aqui e alimenta a sala. As pessoas transitam por aqui e levam o Ti para outras áreas da casa, né? O vento ele bate aqui, ele se espalha pela sala, mas depois ele vai, ele percorre o resto da casa com mais lento, entendeu? Então assim você consegue alimentar os cômodos da casa sem fazer com que o Ti passe direto, porque aqui a porta e essa janela estão quase alinhadas com essa janela de trás, ok? O ideal era que essa janela aqui estivesse aqui, ó, nesse lado de cá, né, do lado esquerdo aqui, e não fosse aqui atrás. Então você teria aqui, o Ti ele bateria aqui e se acumularia melhor. E aí a gente teria que tirar o fogão daqui, né, modificar algumas coisas da cozinha. Não vamos entrar nesse nível de detalhamento desse vídeo, ok? Então a gente bota um biombo aqui. Se a janela fosse aqui do lado, a gente não precisaria desse biombo aqui, que já teria parede no final, então te viria com mais lentidão, certo? Ele se acumularia aqui, ok? É, a gente tem essa paredinha aqui, né, que já serve um pouco, ajuda aqui a frear um pouco o Ti. Ok, agora vamos é, avaliar aqui outro aspecto aqui dos banheiros aqui. Olha esse banheiro aqui. Banheiro, a gente tem que deixar o que? A porta fechada, certo? Usou sanitário, tomou banho, não importa o que você fez. Não importa. Você fecha a porta quando sai. E você deixa a janelinha de fora do banheiro aberta para que ele troque, ele se renove o ar de dentro do banheiro com a parte externa da casa, né? Com o lado de fora.
Eu já vi casos em que a pessoa deixava a janelinha do banheiro fechada e deixava a porta aberta. Então, a coisa que era gerado dentro do banheiro era trocado com o meio interno da casa. Isso aí faz muito mal, certo? Isso faz muito mal. Isso aí gera chati, né? Um ti destrutivo, um ti que vai ofender as pessoas que moram aqui. É uma situação em feng shui muito prejudicial, certo? Então, deixa a porta fechada e janela aberta. Sanitário, a tampa sempre fechada, não importa o que você fez. Se foi número um, número 2, não importa. Dá descarga e deixa sempre fechada. Tem um pessoal aí, do chapéu preto, que leva ao extremo. Olha, tem que fechar o ralo da pia, tem que fechar a tampa do sanitário, e tem que fechar o ralo até do chão aqui do banheiro, de fechar a porta e tudo, porque senão vai sugar a sua prosperidade. Gente, isso não existe, tá? O banheiro não vai sugar a sua prosperidade. O que acontece é que ele vai gerar um chati, porque é um material descartável que você vai ali para descartar, ok? E aquilo ali vai se espalhar pelo ar, né? Mesmo que você não esteja sentindo o cheiro, aquilo vai se espalhar pela casa, entrar nos quartos, aquilo ali é chati, né? É um ti estagnado, é um ti, um siti, é um ti morto, é um ti que está morrendo ali, né? Não é saudável. Então, beleza. O mesmo vale para o banheiro suíte, que está aqui, ok? Agora vamos analisar aqui o quarto do casal. O quarto do casal está em F1, que é muito bom. A cabeceira da cama está aqui nessa parede, uma parede sólida, é muito bom. A janela está do lado da cama, não está alinhado com a porta, então o tia entra aqui, se acumula fácil, né? Ele não vai, se fosse uma porta aqui que daria para fora, então o tia entraria e saía assim, ó, reto. Não é o caso, então aqui está perfeito. Está em uma boa estrela. Outra coisa, F1 é uma estrela dinâmica, que traz vitalidade e prosperidade. Não é uma estrela para dormir, tá? Então, não é ruim, mas é uma estrela dinâmica, é uma estrela para você ganhar dinheiro, para você trabalhar, para você produzir. É uma estrela muito boa para você ter uma atividade yang. Para dormir, uma atividade mais yin, seria ideal o F4, Full Wave, ou P2, ou F2, ou F3. Certo? De preferência F4. Mas mesmo assim é melhor F1 do que qualquer outra estrela prejudicial, certo? Então tá muito bom aqui esse quarto de casal, certo? Outra coisa que eu estou percebendo aqui, pessoal, eu não fiz essa análise, eu não fiz ela antes para ensinar vocês aqui. Então, eu estou pegando assim no cru mesmo. Eu olhei por cima, tá? E eu não tinha percebido que aqui a gente tem só um criado mudo de um lado, né? A gente não tem um criado mudo do outro. Se for um casal que dorme aqui, é interessante que tenha os dois, tá? Para você ter o equilíbrio yin e yang. Agora, se for uma pessoa que dorme sozinha na cama, então pode ser apenas um criado mudo, né? Ok? Quarto dos filhos. Imagino aqui dois adolescentes de 15 anos, ok? É um problema, que esse quarto aqui é uma tragédia. Esses filhos aqui vão sofrer bastante se continuar assim. Veja só. De um lado, a gente tem uma cama em F3. Do outro, a pessoa tem uma cama aqui em P1. F3 é uma estrela favorável. P1 é uma estrela desfavorável. Mas, mesmo assim, quem dormir aqui, nessa cama aqui onde tem F3, com certeza vai ter problemas psicológicos, vai ter problemas de saúde, vai ter uma vida muito difícil, porque essa configuração aqui vai levar a problemas. Quem dorme nessa outra cama aqui, apesar de ter um presságio ainda pior, também sofrerá, mas desse lado direito aqui é pior. Eu vou explicar para vocês. A porta está abrindo em cima da pessoa. O Ti entra cortando. Eu conheci casos em que pessoas desenvolveram depressão nessa situação. Quando saiu do lugar, quando mudou, foi melhorando. Nunca mais ficou boa, 100%. Mas melhorou bastante. Certo? A gente tirou o veneno. Mas a pessoa passou uns 20 anos numa situação dessa. Então desenvolveu problemas que não teve como a gente resolver em pouco tempo. Né? Mas a pessoa está cada vez melhor desde então. Tá? Mas até hoje se trata. Então veja só, o Ti entra cortando aqui. E a pessoa ainda dormia às vezes com a cabeça para cá. Acredita? Com a cabeça para cá.
o tio entra lá cortando mesmo na cabeça. Uma situação, quando eu vi, eu disse, muda, muda logo. Não, não pode, não tem conversa, tem que mudar. Tem que mudar, senão seu filho vai definhar até morrer. Então tem que mudar, entendeu? Já estava já numa situação já de saúde muito ruim e ele passou a melhorar desde então. Não foi nessa casa, mas era uma situação desse jeito, né? Agora vamos lá. O tio entra cortando aqui, é um problema. O tio entra cortando aqui, ó, da janela, pega na cabeça aqui, ó, é outro problema. A cabeça da cama, a cabeceira tem que estar numa parede sólida, igual a que é do casal. Cama de casal aqui. Já essa outra cama está num presságio, o pior de todos. É um presságio muito ruim. Presságio é uma coisa que você prevê. Então, a longo prazo, pode acontecer de um dos efeitos de Joeming afetar a pessoa que dorme aqui. Além disso, o tique entra pela janela, entra cortando aqui, então entra ferindo o corpo energético da pessoa que dorme aqui nessa casa, nesse quarto. Então, falta de apoio emocional também. E pode gerar problemas psicológicos se na hora de dormir não houver uma cortina grossa aqui. Você põe uma cortina grossa aqui na hora de dormir, você alivia a situação, tá? Então você não vai ter o ti cortando na sua cabeça, certo? Mas é isso. Então, assim, o que a gente poderia fazer para melhorar o feng shui dessa casa, desses filhos que estão aqui? Esse guarda-roupa que está aqui, a gente vai botar para cá, certo? Tá para cá, guarda-roupa. A cama de um dos filhos a gente bota aqui, com a cabeceira aqui, nessa parede. A outra cama aqui, com a cabeceira aqui, ok? Então, a gente tem uma situação onde os dois estão com a cabeça em Joemin, que é uma estrela ruim, mas não tem o Ti cortando aqui. Se a gente colocasse a cabeceira para cá, desse lado aqui direito, a gente. Deixa eu mudar aqui. Se a gente botasse a cabeceira para cá, aqui uma e aqui a outra, a gente estaria em F3 e em F1 um pouco, mas o Ti entraria cortando aqui na cabeça. É problema, certo? Veja que as estrelas do Basai é um presságio de longo prazo, mas o Ti, que afeta você diretamente, assim, de forma física, não é um presságio, é uma coisa que te afeta a curtíssimo prazo, em poucos meses. Você já pode perceber a diferença. Então, é, a forma agressiva do Ti em cima de uma pessoa prejudica muito mais do que um presságio, você não tem a dúvida, certo? Não tem a dúvida. Agora, eu sugeri que ficasse aqui, certo? Mas eu encontrei outro problema aqui. Veja aí se você pausa o vídeo e veja se você consegue encontrar um problema aqui. E não é o presságio de Joemin. Veja só. Aqui do lado oposto à cabeceira, a gente tem a TV. Aqui tem a TV que produz um campo elétrico e produz um campo magnético. São coisas diferentes. O magnetismo está em uma dimensão e o campo elétrico está em outra, tá? Mas estão aí afetando a gente. O fio que passa pela parede, isso aqui não é Feng Shui, tá? Isso aqui eu já estou explicando uma coisa que em Feng Shui não existia televisão, não existia eletrodoméstico, na época que o Feng Shui foi desenvolvido. Mas se você estudar um pouco, além do Feng Shui, que é o que eu faço, a gente aprende que o campo elétrico e o campo magnético afeta muito a saúde da gente, especialmente o nosso sono. Então, o fio que passa pela parede emite um campo elétrico e magnético. Tem gente que chama campo eletromagnético, né? Porque são dois campos, mas são coisas diferentes. E para você anular o campo elétrico é de uma forma, para você anular o campo magnético é de outra forma, né? O campo elétrico você anula só com aterramento, o magnético já é diferente. Então aqui a melhor solução, né, seria você tirar da tomada antes de dormir, os meninos aqui dormir. Só que eu tenho certeza que vão esquecer. Então o ideal seria que essa TV saísse daqui e viesse para cá. Mas aí não dá, que você não vai botar o sofá aqui. Aí vai começar a surgir os problemas, né? Você vê, você pegar uma planta pronta, é os problemas que você vai encontrando. O que eu diria aqui para o cliente é que ele mudasse aí, teria que mudar mesmo, que não tinha para fugir, mudar a porta aqui dessa cama, certo? Desse do quarto aqui e botar para cá, certo? Botar a porta para cá. E as cabeceiras ficariam aqui livre do feng shui cortante da porta. Não ia ter esse feng shui aqui cortante aqui.
certo? Aí sim, você estaria longe do efeito magnético do eletrodoméstico, ia estar mesmo na sua cabeça, você ia botar para o lado de cá. Você não ia ter mais esse efeito, certo? E você é, não estaria com. Os rapazes não estariam em Jueminga, estaria todos os dois em anos prolongados, o que seria muito bom. Entendeu? Então você só teria que. Estaria perfeito dessa forma. Se o cliente disser, não, não dá, não posso mudar, a casa é alugada, aí então a sugestão era tirar a TV da tomada quando fosse dormir, tá? Para minimizar a situação. E ainda ia ter o campo elétrico na tomada, se passasse um fio aqui. Mas é menor do que uma TV na tomada, né? Mesmo ela ligada, se ela estiver na tomada, ela emite um campo eletromagnético raso, assim, forte o suficiente para atingir a cabeça dos rapazes aqui. Tá? Então é isso. Agora, deixa eu ver. A gente já corrigiu aqui o, o quarto dos filhos, né? A gente já colocamos um biombo aqui. Vamos corrigir aqui o quarto dos filhos, vamos botar para cá. Colocamos um biombo aqui. Só nisso aí a gente já melhorou muito o feng shui da casa, especialmente para os filhos, tá? Que dormem aqui. E o Tia agora alimenta melhor essa casa. Veja que coisas simples, tá bom? Coisas simples. Agora vamos imaginar que tem alguém aqui na casa que gosta de se alimentar nessa cadeira aqui e nessa aqui. Ou de estudar aqui nessa mesa também. Já que eu não estou vendo nenhuma mesa de trabalho, eu estudo aqui nessa casa. Veja que essa parede aqui, ela funciona como uma seta envenenada, uma seta secreta que vai ferir energeticamente quem estiver sentado aqui. Se você senta aqui só para se alimentar, passa 5 minutos, 10 minutos, se levanta e vai embora, não fará não fará problema nenhum. Mas se você passa aqui 1 hora, 2 horas por dia fazendo, estudando, trabalhando, acessando o computador, qualquer coisa, essa seta secreta aqui vai lhe adoecer. De certeza. De certeza. Ok? Vai lhe causar problemas. Pode demorar, pode ser rápido, isso vai depender da sua saúde. E aonde será o problema de saúde vai depender do elo mais fraco. Você pega uma corrente e você puxa ela, onde é que tora? Você não tem como saber onde é que vai torar na corrente, mas você sabe que vai torar onde estiver mais fraco, onde for o elo mais fraco, certo? Então, se o elo mais fraco da pessoa for a cabeça, ela vai adoecer da cabeça. Se for o coração, ela pode adoecer do coração. Se o elo mais fraco for fígado, ela pode adoecer do fígado. Então, ela vai romper onde for o elo mais fraco. E o tempo vai ser proporcional ao tempo que a pessoa gasta de frente a uma seta envenenada como essa. Tá bom? Então, é uma coisa que não brinca, tá? Isso aqui não brinca. Isso aqui afeta muito rápido e afeta mais do que uma estrela do Basai. Veja, as estrelas são presságios de longo prazo que afetam o contexto de uma família, de uma casa, de uma família que mora em uma residência, e você pode ter uma noção do que é que vai acontecer no futuro, no que é que vai acontecer na vida daquela pessoa, no decorrer da vida dela. Já uma seta secreta como essa, uma seta envenenada, tal como aqui a porta também gerava uma seta envenenada em cima da cama, são coisas que afetam a curto prazo, tá? E que afetam bem mais rápido do que as estrelas, desde que você passe muito tempo exposto a uma seta secreta como essa. Então, o ideal aqui seria estudar nessas cadeiras de cá, tá bom? Chato alguém passar aqui atrás, né? Gera uma falta de equilíbrio, de apoio e tal, mas é melhor. É melhor do que você estar numa seta pontado com uma seta secreta, ok? Vamos analisar mais aqui. Se pudesse mudar, a gente mudaria a porta do quarto para cá, né? Botaria um biombo por aqui, os quartos, a cabeceira dos meninos seria para cá, né? Se não puder mudar, vem para aqui, as camas. Talvez a TV pudesse vir para aqui, né? É uma possibilidade também, para tirar esse efeito eletromagnético na cabeça de quem estiver dormindo nessa cama aqui. E é isso. Acho que a gente concluiu uma primeira análise, tá?
Cada pessoa tem um trigrama diferente, cada pessoa é afetada de uma forma diferente pela casa, mas a gente não vai ver isso hoje. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Sim, ainda faltou, sim, faltou. Vamos aplicar aqui as curas de. Ou talvez a gente faça em outro vídeo, né? A gente precisaria curar Joeming aqui e Liu Sha na sala, né? Pessoal, a gente vai aprender como curar Joeming, né? Ativando medicina celestial dentro da sala. Mas isso a gente vai fazer em um próximo vídeo, porque já está muito tempo já. E eu já estou ficando até meio cansado, porque eu não tomei café ainda hoje. Mas no próximo vídeo a gente pode explicar sim. A gente vai ter muitas análises de Feng Shui, tá certo? Aqui a gente está considerando Basai. Também tem outros estudos, existe Chuan Kong Fei Xing, que a gente ainda vai estudar mais para frente. E eu quero dizer a vocês que as técnicas, a escola da forma, a escola da bússola, né? E você tem a escola de San Yuan, que é os três períodos, e San He, que é as três harmonias. Então você tem em Sanrei o Bazai e você tem em San Yuan, você tem Chuan Kong Fei Xing. Essas técnicas elas não se anulam, tá? Elas estão em dimensões diferentes e elas produzem efeitos em suas respectivas dimensões, digamos assim. Da mesma forma que tem o efeito elétrico, o efeito magnético, que afetam você simultaneamente, mas são dimensões diferentes, né? Não é dimensões de outro planeta e outra coisa não, tá? São aspectos diferentes que afetam ao mesmo tempo, tá bom? Então a gente vai se debruçar sobre isso por muito tempo. A gente vai aprender a interpretar o Basai, aprender a interpretar o fluxo do Qi, bom? Eu peguei essa planta baixa aqui e fiz o cálculo, né? Eu cheguei a considerei que ela está faceando o sul, o assentamento é o norte, mas aí a gente vai pegar outras plantas com a face sudoeste, a face oeste, com todos os lados a gente vai fazer, tá bom? E vamos trabalhar muito. Se você tiver dúvidas, né, sobre o que eu falei aqui, ou se você tiver sugestões, deixa nos comentários. Comenta o que você achou, fala o que você entendeu aqui, o que não entendeu. Vamos aprender Feng Shui juntos, né? Vamos desenvolver isso aqui ao longo do tempo. E eu estou considerando que os meus eh, seguidores ainda não sabem, tá? Então, com certeza vai ter pessoas que sabem, que estão me assistindo, mas eu vou devagar porque isso aqui é para quem ainda não sabe, tá bom? O que mais eu posso falar aqui? É isso, pessoal. Eu vou ensinar também como chega a essa conclusão, como é que a gente chega, como é que a gente faz a transformação dos trigramas aqui, tá? Não é hoje, isso aqui eu adiantei uma aula para a gente poder ter um gostinho de como fazer uma análise de Feng Shui, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, Deus abençoe a todos nós. Que o bom Ti, que o Sheng Ti esteja sempre a nosso favor. Foi tradicional. Você é tradicional, é o meu filhinho aqui. E é isso. Até mais. Não esquece de deixar o like e de comentar. Valeu. Casa